Pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos fazer um vídeo sobre interpretação geométrica do vetor gradiente. Então vamos pegar uma função f de x, y, e uma curva gama de t, tal que a imagem da gama está contida no domínio, a imagem da gama está contida no domínio da f, e de tal maneira que essa curva gama de t esteja no nível C. Ok? Então, as hipóteses são uma função f, duas variáveis, com gama de t contida no domínio da função f, diferenciáveis, que vai fazer todas as contas no programa, e o gradiente da f em um ponto x, y, não nulo. Ok? Vetor novo aqui. Vetor do x, y, está o domínio da curva. O que nós vamos fazer? A imagem da curva. O que nós vamos fazer? Derivar dos dois lados. Pela regra da cadeia, eu tenho que o gradiente da f, gama de t, produto interno, gama linha de t, é igual a zero. Ok? Isso aqui então é uma formação geométrica. Ok? Você tinha a função f. A curva gama está no nível C. Então significa que essa sua curva gama de t, ela está aqui no ponto x, y, vamos falar que você está calculando isso, só clicar no ponto t, aí você aplica o ponto t0, ok? Então o gama de t0 é igual a x0, y0. Então o que você teve? Que aqui nesse ponto, gama de t0, aí você tem um vetor, sua curva gama, esse é um vetor tangente, gama linha de t0, e aqui o vetor gradiente é de x0, y0. Você está vendo que esse produto interno dos dois deu zero, ou seja, é perpendicular. Se a gente conclui o quê? Que o vetor gradiente ele é perpendicular às curvas de nível, para qualquer nível C. Essa é a interpretação importante do vetor gradiente. Ok? E, assim, não é uma questão muito foco do curso, mas quem continua estudando matemática vai ver aí no futuro que existem alguns métodos de otimização, o mais básico chamado método do gradiente, que vai falar o quê? O que seria o problema de otimização? Você quer achar ponto de mínimo de uma função f de x, no nosso caso, de duas variáveis. Ok? Aí uma dessas estratégias, isso aí vocês vão estudar no curso de cálculo 4, professor José. Então o que você pode pensar? Eu quero fazer, achar o mínimo dessa função. Isso aqui está querendo dizer o quê? Você quer achar o ponto x, y, tal que a f tem um mínimo valor. Como você pode fazer isso? Uma das estratégias é você construir uma sequência x, aí você escolhe um ponto para começar. Vai escolher o ponto x bar. Aí a partir do x bar você anda numa direção até um ponto x1. Então eu vou chamar xk, vai ser o x bar mais um tk. Isso aqui você vai andar um tamanho tk. Em uma direção. Qual que é uma direção boa? A gente vai ver isso daqui a pouco. Uma direção boa é a direção de menos o gradiente. Aí fica menos. fx, colocar assim k menos 1. E o x bar, vou colocar k menos 1. Porque aí eu tenho uma sequência. Ponto x1, x2 e assim por diante. Isso aqui não te garante que você vai realmente ir para o mínimo, mas isso é uma suspeita de que você vai poder diminuir as funções. A gente vai ver isso porque daqui a pouco vai ficar claro que o gradiente da função, a direção do gradiente, representa a direção de máximo crescimento da função, enquanto a direção de menos do gradiente é a direção de máximo decrescimento da função. A gente vai ver isso em breve. Só essa é uma adiantada. Isso aqui não é foco no curso, não. Só para vocês verem que a matemática tem muito mais desdobramentos do que o próprio
um simples curso de cálculo. Tá? Método do gradiente, quem quiser pesquisar na internet, né? Isso é só a informação dele, do jeito que você gera a sequência. Se ele vai convergir para a solução, não vai depender de características, da escolha do passo, a classe da função, ok? Vamos voltar aqui à nossa interpretação de o gradiente ser perpendicular às curvas de nível. Seguinte fato, seguinte exercício. Eu vou te dar uma função f de x, y. Função f de x, y igual x ao quadrado y ao cubo mais xy, ok? E peço e te dou uma curva gama, tal que f de gama de t é igual a 3. Né? Para todo t do domínio de gama. Né? E a pergunta é, aí suponha que gama de t0, que o nosso gama de t0 seja 1, 2. O vetor gama linha de t0 nosso vai ser a pergunta determina a equação da reta tangente a gama no ponto 2. Você tem aqui a gama de t, aqui você tem o ponto 2, né, que é o gama de t0, e eu quero a equação da reta tangente. Eu quero a equação dessa reta aqui. Ó. Quem seria a equação dessa reta? Você vai usar esse tipo de interpretação aqui. Ó. Ok? Então, basta você fazer o quê? Achar o vetor. Você precisa dar um ponto no plano. Ok? É no plano, né? Dois olhares, x. Então, dá um ponto no plano. Esse ponto, no caso, é o ponto 2. Eu quero o quê? Aí aqui tem a curva de nível. Aí eu quero a equação dessa reta. Passa por esse ponto e tangente aqui. O que a gente precisa para determinar a equação de uma reta? Precisa de um ponto da reta e de uma direção, né? O vetor direcional da reta. Um ponto da reta a gente já tem, o ponto 1, 2. O vetor direcional a gente consegue ele, é qual? É o vetor gama linha de t0. Falar para você, a gente não tem a cara da função da curva gama, a gente não tem a informação dela. Tá, mas não precisa, basta a gente perceber que o vetor direcional é perpendicular ao vetor gradiente. O vetor gradiente nós conseguimos calcular. Então, o vetor gradiente dá o quê? O vetor gradiente da f vai ser derivada parcial de x de f em relação a x, aí vai dar o quê? 2xy ao cubo mais y. E a segunda coordenada, derivada parcial da f em relação a y. 3x quadrado, y ao quadrado, mais x. Ok? Agora, eu preciso calcular o gradiente no ponto para onde eu estou querendo calcular, né? Que é a reta tangente. Então, eu tenho que aplicar agora no ponto 2. Ok? Aí, isso aqui vai ser o quê? Aqui vai ser, eu substituo 1 aqui, né? Vai ficar 2 vezes 1, 2. 2 ao cubo, 2 vezes 4, 2 vezes 4, 8. 2 vezes 8 é 16. 16 mais 2, 18. Aqui, 1 ao quadrado 1, 2 ao quadrado 4. 4, 3 vezes 4, 12. 12 mais 1, 13. Então, quem é a equação da reta? São esses pontos x, y, quaisquer aqui, tais que esse vetor aqui, né, ele é perpendicular ao vetor gradiente da f de 2. Né? Então, como que eu posso descrever qualquer ponto x, y desse da reta? Eu posso só fazer o produto interno. X, y menos 1, 2, né?
Zero, porque é perpendicular, né? Entendeu o que eu fiz? Eu quero descrever esses pontos x e y na reta. Tangente. Então, o que eu fiz? Pega um ponto qualquer aqui, x, y. Aí você tem esse vetor, que é quem? Que é x, y menos 1, 2. Né? E esse produto termo com o vetor gradiente tem que dar zero, que é perpendicular. É só resolver isso aqui, né? Aí se você quiser fazer devagar, x menos 1, y menos 2, produto interno com 18, 13, você vai igualar zero. Vai fazer a continha aí, vai dar 18, x menos 18, né? Primeira coordenada vezes a primeira, mais a segunda vezes a segunda, menos 2 vezes 3, 26, igual a zero. Essa é a equação correta. Você resolve o y se você quiser, tá? E escreve de uma forma mais enxuta. Então por hoje é isso, pessoal.